Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bom? Bom dia. Hoje trago mais um vídeo, mais uma reflexão, né? Dessa vez na série The Revelation for the Revolution, número 63, né? E o título é A Vida Perdeu a Graça, né? Vou fazer uma oração, depois eu vou explanar a respeito do título, tá? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, pelo Deus bom que é, Senhor. Sempre foste bom, és bom e sempre será muito bom em todas as instâncias, em todas as circunstâncias. Talvez não entendemos a razão da tua vontade. Talvez nos deparamos num processo de dor e nos perguntamos, onde está o meu Deus? Nós mal sabemos a finalidade, o contexto final daquele processo que é bom, certamente é bom. Tu que ama teus filhos, cuida dos teus filhos, também disciplina teus filhos. Glórias a ti, Senhor, um Deus vivo, um Pai presente, que nos ama, que nos cerca de todos os lados, de todo cuidado, devido cuidado para cada momento da nossa vida. Nós te adoramos, te glorificamos, Pai. Pai, venha falar conosco, Senhor, aquilo que Tu quer que saibamos, aquilo que é do Teu proveito para a nossa vida. Que eu aqui me diminua, que eu não venho falar das minhas próprias razões, Senhor. Eu venho falar o que é do Teu querer. Que venhamos a conhecer o Teu querer para nós, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos. Clamo a Ti a presença do Teu Santo Espírito, para que sim, venhamos incutir o Teu querer em nosso coração, Senhor. Venhamos implantar a Tua palavra em nosso coração, a Tua vontade em nossa vida, Deus. É o que eu clamo a Ti em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, estava falando o título. A vida perdeu graça, né? Sabe que a palavra graça, né, que nos refere à presença de Deus, né? Ou seja, aquilo que nos faz verdadeiramente sentir Deus. Deus está aqui comigo. Estou sentindo Ele, estou numa paz profunda, estou contente, independente das circunstâncias, muitas vezes difíceis que nos cercam. Mas graça é presença de Deus. Da mesma forma como Moisés lá no Monte Horebe, né? Quando viu aquela sarça pegando fogo, se aproximou e Deus falou para ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, pois esse solo é santo. Não porque tinha algo especial naquele território, especificamente aquela terra, mas porque Deus estava presente. E sim, Moisés se viu algo grandioso lá. Deus estava presente. Talvez o momento ápice, os momentos ápices da vida dele, Deus estava lá. E graça é a mesma coisa, graça é a presença de Deus, né? Onde sentimos, onde escorremos as lágrimas, onde, enfim, né? E a gente está num contexto atual em que até as igrejas são unânimes em afirmar que é um tempo sem graça, sem a presença de Deus, né? Então, nesse contexto aí, vamos explorar. Perdeu a graça? Onde está a graça? Será que ainda há graça nessa vida? Né? Será que ainda há a presença de Deus nessa vida? Né? Vamos explanar a respeito disso, né? Vamos para a palavra. O primeiro texto, o qual eu selecionei aqui, deixa eu ver um instante. Deixa eu ver. Vamos lá. Está lá 1 João, capítulo 4. Primeiro livro de João, capítulo 4.
Vamos lá. É, do 7 ao... Do 7 ao 21. Vamos lá. Está intitulado assim, a partir do 7. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Visto que... oh, perdão. Tá. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Isso consiste o amor, não em nós termos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciação é para que sim, os nossos pecados sejam verdadeiramente perdoados, né? O verdadeiro perdão procede de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou o quê? Amor. Gravem isso à frente, vocês vão evidenciar isso, né? Tá. Amados, se Deus amou de tal maneira, amados, versículo 11, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Opa, como Deus nos amou? Se Deus nos amou de tal maneira, qual maneira Ele nos amou? Por exemplo, talvez a maneira mais significativa que simboliza mesmo o amor de Deus por nós, entregando seu Filho. Como o Filho dele foi entregue da maneira mais brutal que um homem poderia, né, ser, enfim, entregue, ter sido entregue. Né? Quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo, veja, né? Inclusive trago um link aí que diz a respeito desse filme, né? Enfim, ao ponto de o filho dele sentir-se abandonado até mesmo por Deus, tamanha angústia que passou por amor a nós. Em outras palavras, para que certamente as nossas feridas, os nossos erros, as nossas cegueiras fossem sarados, para que possamos verdadeiramente ver a verdade, ver a vida, ver o amor, coisa que antes não era visto. Antes era a religião pautava simplesmente na lei, não no amor, né? Mas vamos lá. A forma que Deus nos amou, sim. Ouvindo do Filho dele, inclusive. Meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Por que permitiu que eu ficasse aqui, sentisse sozinho? Por quê? Para que certamente fôssemos sarados, para que certamente víssemos a verdade, para que certamente víssemos o que é o amor, para assim daí, a referência que nos dá aqui, se amamos uns aos outros, perdão, aqui, versículo 11. Para que ele fez isso? Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos nos amar uns aos outros, justamente por causa disso. A gente aprender como fazer, né? Uma referência, uma luz no caminho. Algo a nos guiar a como viver. Tá, versículo 12. Nunca ninguém viu Deus. Opa, mas Moisés não viu Deus. Moisés escutou a voz de Deus, né? Se ele fala aqui, se o apóstolo Paulo lá fala, perdão,
Não é apóstolo Paulo, peraí. João, né? Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O que ele falou primeiramente, Deus é amor, não é? Então, se temos amor, temos Deus. E o seu amor, o amor de Deus, é em nós aperfeiçoado. Ou seja, ele toma a nossa afeição. Ou seja, nos aproximamos da afeição dele. Nós aproximamos a imagem e semelhança dele. Quem é ele? Jesus, por exemplo, que é o Deus unigênito, é Deus em pessoa, a figura de Deus. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Mais para frente vamos ver que o fruto do Espírito Santo é o amor. Claro, se amamos, que é o amor, é fruto do Espírito Santo, claro. Quem é capaz de amar em nós? O Espírito Santo, né? Sim, então naturalmente estamos envolvidos pelo Espírito Santo quando amamos. O Espírito de Deus. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Aquele que confessar, sabe, se eu simplesmente colocar essa palavra, confessar, trocar ela por um sinônimo dela, por exemplo, revelar. Confessei e revelei. Vamos colocar lá, ó. Aquele que revelar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Vou aperfeiçoar essa frase. Aquele que revelar Jesus em si, em sua vida, em suas ações, em sua conduta, em seu viver, em seu amar, como Jesus amou, vamos lá, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Não é mesmo? Aquele que viver como Jesus, por exemplo, o que ele viveu? Sabemos que ele não viveu para ele. Ele viveu, ele se esvaziou de toda a sua glória, né? Enfim, de tudo que ele poderia usufruir como rei, se esvaziou e viveu para os outros. Viveu querendo salvar as pessoas, ensinando a verdade em prol da salvação das pessoas. Ou seja, nos mostrou, lavando o pé de todo mundo, inclusive daquele que, sim, sabia ele que já ia o trair. Né? E falou, faça isso vocês também. São meus testemunhas, façam isso. Vamos lá. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor. Versículo 16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Ou seja, aquele que revelar a postura de Jesus Cristo. Sabemos tudo que ele passou, tudo que ele fez, né? Tanto é que a respeito da religião, né? O que nos é mais apresentado em todas as esferas das religiões cristãs é Jesus Cristo e tudo que ele fez, tudo que ele falou, né? Sabemos o que ele fez. Ou seja, se vivemos como ele viveu, sim, nós conhecemos o amor. Se vivemos como ele viveu, versículo 16, e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Se vivemos no amor, cremos no amor. Então, ou seja, crer não significa acreditar.
É viver. Ele viveu, seguir os passos dele, dar crédito a ele para conduzir sua vida. Vamos lá. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que, ou seja, nisso o amor torna a nossa afeição. Nós nos afeiçoamos no amor, e o que é amor? É Deus em si, Deus torna a nossa afeição em nós. Ou seja, significamente o Espírito Santo vem habitar em nós. Esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, vem habitar em nós. Sim, Deus toma a nossa afeição. E nós nos aproximamos da imagem e semelhança de Deus, pela conduta da nossa vida próxima à conduta de Jesus Cristo, que é Deus. Né? Tá. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, sim. No dia do julgamento, mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, ou seja, assim como Jesus Cristo, né? Também nós somos neste mundo. Mantenhamos, se amamos, gente, tenhamos confiança. Sabe, vou ler um parênteses aqui. Sabe que a religião, no contexto geral, ela tem uma postura que Deus está principalmente lá, né? E talvez, diferente de um contexto externo, está ausente lá fora, e principalmente lá dentro da religião. Porém, Deus, a gente sabe, na Sagrada Escritura nos fala muito bem, Deus é o Deus de todos. Não é somente daqueles que estão entronizados numa reunião, numa casa, numa congregação. Né? Não. Deus é Deus de todos. A obra dele, portanto, é em todos. A obra de Deus, ele não deixa ninguém de fora. No sentido, claro, que a obra de Deus tanto passa por vasos de honra como vasos de desonra. Né? E é o Deus de todos. Então, quando se fala que ele veio ao mundo, né? Ele veio a todos, né? E eu vou dar um exemplo à frente, que vai contextualizar essa razão de Deus no ambiente externo da religião, porque há um certo assim, medo, assim, uma certa tabu, um certo pré-conceito, até mesmo por aqueles que estão fora da religião, que talvez eles não tenham o mesmo mérito daqueles que estão dentro da religião, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa num pensamento assim, reconhecendo o seu erro, reconhecendo as suas falhas, ela pensa, puxa, né? Puxa, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que voltar para a igreja. Como se Deus não estivesse agindo nela, né? Porém, Deus age o tempo todo. O próprio pensamento dele, eu tenho que voltar para a igreja, é um pensamento correspondente à ação de Deus nele. Ou seja, isso é um ato de conversão. Então, sim, Deus agindo nele, ele é a igreja, né? Porém, até há um certo, uma esfera de pensamento de que Deus só está na religião. Mas, enfim, trazendo até um desmérito, ou seja, uma certa uma falta de autoconfiança que Deus está na pessoa, que Deus está agindo na pessoa. Mas Deus está, pelo fato de tudo que ela passou,
Foi Deus agindo. Pelo fato dela pensar, eu tenho que voltar. Ou seja, um ato de conversão, ela quer mudar. Mas para isso, foi o agir de Deus. Né? Vamos lá, eu vou contextualizar um exemplo posteriormente, terminar esse texto aqui, que nos infere esse exemplo. Né? Isso que eu estou falando, que Deus está em todo lugar, está agindo em todos. Né? Tá, vamos lá. Mantenhamos confiança, né? Ou seja, falei isso porque muitas das vezes não temos confiança. Achamos que a nossa salvação está em muito perigo se não formos entronizados, seja dentro de uma religião, uma casa de oração, enfim, uma reunião, uma congregação, uma assembleia, né? Enfim, vamos lá. Mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. O que é medo? Podemos dizer que medo é a oposição à fé. Se eu ler essa frase nesse contexto, ou seja, ó, no amor não existe medo, ó, no amor há fé. Em outra palavra, a Sagrada Escritura fala que a fé atua pelo amor, né? Então vamos lá, no amor há fé. Pelo contrário, o amor lança fora o medo. Ou seja, o amor nos leva à fé. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, em outro contexto, porque a fé nos dá liberdade. Por que castigo? Castigo é uma repreensão, uma disciplina, por exemplo. Né? O medo nos leva ao castigo, mas a fé nos dá liberdade. Veja, só voltando àquele contexto, né? Vamos supor a pessoa que está percebendo as suas falhas, querendo mudar, pensa, puxa, eu tenho que voltar para a igreja, né? O pensamento dela, olha, se eu não voltar para a igreja, eu estou perdido, né? Não, o que vai ser de mim? Isso, querendo ou não, ela supõe um castigo sobre ela, uma punição, um findar mal sobre ela, que é o castigo, que é medo, que é a ausência de fé. Fé, na característica do ser humano, é acreditar naquilo que não existe, né? Esperar aquilo que não se vê, né? Voltando naquele contexto em que citei, né? Se a palavra, se a Sagrada Escritura fala, você ama, então não precisa ter medo. Se você ama, tenha plena fé que Deus está em você. E isso não envolve castigo. E isso não envolve punição. Sabe, temos que ter uma confiança que se amamos de verdade. O que é amar de verdade? É como Jesus fez, deixar de si para com o outro. Se fazemos isso, temos que ter confiança que Deus está em nós e Deus é por nós. Porque esse é o objetivo dele em nós, que nós amemos. Versículo 19. Tá. Porque. Tá. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim, Ele nos mostrou como fazer. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. E de fato, não tem como amar a Deus fazendo o contrário do que Ele quer que nós amemos.
Porque, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E no singular nos dita, digamos, um único mandamento. Ou seja, e o mandamento que dele temos, dele quem? Jesus. Que dele temos é quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Né? Resumidamente, ou seja, quando ele falou, olha, não vim para destituir os mandamentos, revogar os mandamentos de Moisés, não, vim para fazer cumpri-los. E de fato, os mandamentos de Moisés são esses mesmo. Os mais importantes são esses mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Uma vez que vocês não estão enxergando a verdade disso. Não estão enxergando que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso deve andar junto. Isso deve unir esses dois mandamentos. Em outro contexto, ele falou, e o meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? A gente sabe tudo que ele fez para nos amar. O mandamento dele é que nós façamos como ele fez, para que sim amamos ele. E daí sim consigamos cumprir os mandamentos de Moisés. Eu só vou abrir um parênteses aqui antes de entrar no texto. Uma análise para esses dias, como em série. Porque na verdade, gente, a Sagrada Escritura é para a gente viver ela. Para a gente ver ela na nossa vida, contextualizar nesses dias. Não é para ver algo lá no passado, lá 2000 anos. Olha que bonito que ele viveu, não. É para entronizar nela nesses dias da nossa vida. E como ver isso que a gente leu aqui, na vida de uma pessoa, né? O que a gente leu aqui, como ver, né? Sabe, a gente está vivendo dias bem conturbados, assim como Jesus falou, acho que foi pelas 12, se não me engano. Ele falou, olha, eu vim trazer fogo na terra. E como eu gostaria que esse fogo tivesse aceso. Sabe que fogo remete a um ardor, um sacrifício, algo que nos dói. Sabe que acompanhado disso, né, em um sermão profético, Jesus falou, olha, devido à crueldade se espalhar, o amor de quase todos se esfriaria. Né? O amor de quase todos se esfriaria. Devido à crueldade, isso é um prenúncio da vinda de Jesus. Né? Devido à crueldade se espalhar, no sermão profético, está no Mateus capítulo 24, sermão profético, penúltimo sinal antes da vinda dele. Devido à crueldade se espalhar, o amor de quase todos se esfriaria. Sabe que a crueldade nos remete a um ardor. Sim, sofrer a crueldade é sacrificioso, é doloroso sofrer a crueldade, os atos de maldade vindo externamente. Mas por que razão? Sabe, só vou ensinar uma situação, vamos supor. A gente sabe que estamos vivendo dias muito maus, muito cruéis. Estamos vendo muito comuns, mães solteiras, mãe sendo também pai da criança. E sabe que nesses dias, já visto que cuidar de filho, sim, é muito sacrificioso. Só quem é pai sabe disso. Tem que se abster muito das suas próprias razões para favorecer o cuidado dos filhos. E quando esse cuidado se acumula na responsabilidade de uma só pessoa, como da mãe solteira, né? Sim, é muito mais sacrificioso ainda. A gente sabe que devido à crueldade mesmo, crueldade de se ver ali, né, a sua companheira, uma vez que na responsabilidade de ter um filho, se afastar dela para não dividir essa responsabilidade com ela, isso é cruel, isso é uma maldade.
E como é cruel esse diabo. Mas vamos lá. Jesus não falou que traria fome? Sim. Jesus não falou que traria divisão? Sim. Né? Mas vamos olhar no contexto da mulher, no contexto do amor pelo seu filhinho, sua filhinha. Sabe-se que a vida dela, em seguida, será uma vida assim como Jesus se absteve dessa glória, sim, vai se abster da sua própria vida, em razão da vida do seu filhinho, da sua filhinha, né? Uma vez que vai ter que trabalhar de forma árdua, porque sim, vivemos num ambiente muito capitalista em que nos suga todas as energias para que tenhamos o mínimo de recursos necessários para viver, né? E claro, sem recursos não se vive, então sim, além do sacrifício laboral, do sacrifício de trabalho, é o sacrifício da alma, porque vai ter que se abster de estar com seu filhinho cuidando de perto, né? Com o coração na mão, aflito, apertado ali, sabendo como está ele agora. Vai ter que se abster da sua própria proximidade, do seu próprio cuidado, da sua própria vontade de estar cuidando do seu filhinho, para uma terceira pessoa estar com ele, confiando naquela pessoa, né? Confiando que tudo vai dando certo, né? Tendo fé que está sendo cuidado, bem cuidado, numa angústia, sabe? Porque isso é envolvido numa angústia, né? Vai ter que se abster de estar fazendo as suas próprias vontades, como antes gostariam, como antes faria o seu próprio querer. Enfim, a gente sabe que a criança, por exemplo, passa por muitas fases e cada fase tem seu sacrifício ali notório. Por exemplo, a fase em que só quer colo, a fase da birra, a fase, todas as fases, bem dizer, todas. Por exemplo, sabe-se que mãe de adolescente, por exemplo, quando o adolescente sai, a mãe se vê impotente, porque o mundo realmente é horripilante, perigoso. Mas a mãe não pode estar indo com ele. Muitas das vezes, quando o filho sai, a mãe entra no quarto, se ajoelha no chão e ora. E ora, e ora a Deus para Deus proteger seu filho. Então, gente, veja, vocês conhecem muitas histórias, às vezes está vivendo essa razão, sabe que nesse contexto há muito sacrifício, a pessoa se esvazia de si, né? Mas vamos lá, quer dizer que é só dor, então? Não. A Sagrada Escritura nos fala, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Poxa, mas que glória é essa? Será que é só no último dia? Será? Vamos evidenciar a respeito de uma glória. Sabe, uma mãe que se esvazia, que dá a vida para o filho, que vive arduamente, num contexto 24 horas, se sacrifica no trabalho, quando está com o filho, no cuidado com o filho. Às vezes o seu sono é muito reduzido. Vem nela o cansaço, as dores do cansaço, tanto do físico como da alma. Mas, vamos supor que seu filhinho está lá, na escolinha já, diante de muitos sacrifícios, às vezes, buscou colocar
numa escola particular, para assim dar o melhor para o seu filhinho, né? E tá lá na apresentação da escola. E quando vê seu filhinho se apresentando lá, escorre lágrimas, chora que nem um rio, mas não de tristeza, de glória, de alegria. É um sabor, uma alegria, um contexto que só ela conseguiu sentir diante de tudo que passou, diante de tudo que amou, diante de tudo se esvaziou. Às vezes, em paralelo, lá está uma outra criança vinda de um berço mais favorável, com mais recursos, uma família, digamos que perfeita. Mas talvez ela, a mãe da criancinha que está lá ao lado daquela criancinha que é filho dessa, que sofreu tanto, às vezes a mãe está olhando para a criança, mas o seu pensamento está longe. O seu pensamento, às vezes, está olhando a criança lá, mas essa outra mãe que tem tudo favorável, às vezes o pensamento dela está longe. Às vezes o pensamento está pensando, qual restaurante a gente vai? O que a gente vai fazer depois? Onde a gente vai passear? Ou seja, o sabor daquele momento para as duas mães é totalmente diferente. A glória daquele momento para as duas mães é totalmente diferente, onde se evidencia aqui que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir e veio para aquela mãe que sofreu. Porém, para aquela mãe que não sofreu, que tem ajuda para todo lado, que é favorecida em tudo, talvez foi um momento como qualquer outro, não um momento glorioso, onde se evidencia aqui, né? E sim, o amor nos leva à glória. O amor nos leva ao sentir Deus, ao sabor de Deus. Sabe-se lá que em Romanos 8, 26, o Espírito Santo ora em nós quando nós sabemos o que orar. Ora em gemidos inexprimíveis, gemidos que não têm expressão verbal. Que gemidos são esses? Sabendo que Espírito é alma, Espírito Santo é alma, Espírito Santo é Espírito e se envolve com nossa alma. Sabemos que os gemidos a qual ele se refere, a qual faz o Espírito Santo orar em nós, talvez sejam as nossas lágrimas que vêm da alma. Você acha que no coração dessa mãe não estava havendo algo como se fosse uma turbulência muito grande de emoções, de lembranças, um envolvimento com o Espírito Santo para fazer essas lágrimas correrem? É gigantesco, é Ele agindo em nós, falando em nós. O que é orar? Orar é falar, não é? Oração, orar a Deus. Se o Espírito de Deus está em nós, nos fazendo lembrar o nosso passado, contextualizando a razão do menininho ali, fazendo escorrer lágrimas, isso não é Deus falando em nós? Isso não é oração? Sim. Só testificando que o Espírito de Deus está ali em sua glória, saboreando aquele momento com aquela mulher chorando de lágrimas. Poxa, mas o Espírito Santo não está lá quando clamamos ele em um momento religioso, só testificando que Jesus, o amor de Deus, veio para todos, inclusive aquela mãe. Muitas vezes, às vezes, na sua abstinência total, reservando a sua vida somente para o seu filhinho e filhinha, não pôde ir a uma igreja. Porém, amou.
E sim, Deus está nela, o Espírito Santo está nela e se revelou a ela. Então, será que a vida não tem graça? Onde está a graça de Deus? Tem sim. As lágrimas daquela mãe revelam a graça de Deus. A graça, as lágrimas daquela mãe revelam a presença de Deus naquele momento. Contextualiza a glória de Deus, a vontade de Deus sendo feita naquela mãe que amou, fez o que Deus queria. Vou só testificar isso em outro texto aqui. Tá. Gálatas 5, a partir dos 13 até o final, até o 25, 26. Vamos lá. Está intitulado assim: A liberdade é limitada pelo amor. Vamos lá, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns aos outros pelo amor. É ou não é que aquela mãe é serva do seu próprio filhinho, uma vez que faz tudo em prol do seu filhinho? Pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, toda a lei, toda a Sagrada Escritura se cumpre em um só mandamento, em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Ou seja, a vida daquela mãe não é somente dela, é dela, da criança. A vida daquela mãe é a criança. É como se a criança e ela fosse a mesma pessoa. O cuidado, muitas vezes, é mais para a criança do que para ela. Ela cuidando da criança, ela se sente também bem. Mas se vocês ficam mordendo, devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Talvez a preocupação tanto com a criança faz com que a mulher nem queira se envolver em discussões, em vãs brigas, que ela não tem tempo para isso. Versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ou seja, há uma luta, sabendo que o Espírito é uma luta espiritual entre o Espírito Santo e a carne. Vamos ver aqui que as consequências da carne são consequências malignas. Então podemos dizer sim que a carne nos dá razão à espiritualidade maligna. Ou seja, o que ele fala? Viva no Espírito. O que é o Espírito, o fruto do Espírito Santo, vamos dizer que é o amor. Então faça o seguinte: ame. Ame, 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 e vocês não terão tempo para dar razão à carne. Claro, e assim vocês, sim, serão justificados, serão aceitos perante Deus. Ó. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Como vimos anteriormente, né? Toda a lei depende do amor, né? Então, se somos guiados pelo Espírito, qual é o fruto do Espírito? O amor. Vocês não estão debaixo da lei. Você não precisa se preocupar com julgamento nenhum. Se você ama de verdade, você não precisa se preocupar com julgamento nenhum. Ora, a
As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes, já preveni que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, uma mãe que tem que sim, se desdobrar para cuidar do seu filhinho, a única razão da sua vida é seu filhinho. Você acha que ela vai dar razão nessas outras coisas? Uma vez que ela é envolvida pelo amor, envolvida pelo Espírito Santo. Você acha que ela vai, se ela verdadeiramente está intuita em cuidar, em amar seu filho, sabe que ela vai dar razão nessas coisas? Não. Porque não é ela quem vive, é o Espírito Santo vivendo nela. E a vontade do Espírito Santo é sobre o amor. E a vontade do Espírito Santo é contrária à vontade da carne. Por quê? Eles são opostos, são inimigos. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor. Respondo, amor. E mais outras palavras, em que a principal sim é amor. Vamos lá. Outras palavras só quais são? Voltando lá, o vídeo cortou. Tá. Voltando aqui. Então, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vou testificar cada palavra na vida desse exemplo que a gente citou, por exemplo. Alegria, que é contentamento. Uma mãe que tem seu filhinho lá, qual é o contentamento dela? Ver seu filhinho bem. E ela faz tudo para ver isso. Paz. Paz, a gente sabe que é uma característica, uma dádiva de Deus. Paz de Deus é algo que nos une, que guarda o nosso pensamento e o nosso coração em Cristo Jesus. Veja, uma mãe que ama. Você acha que os pensamentos e o coração delas não estão entronizados nos pensamentos de Jesus e no coração de Jesus? Sim. Vamos lá. Longanimidade, que é paciência. Você acha que uma mãe que ama tem que ter ou não tem que ter paciência com seu filho? Muita. Não somente com seu filho, mas em todas as instâncias. Em suportar, às vezes, um trabalho árduo, difícil, com opressões, mas mesmo assim, sabendo da sua responsabilidade, ficar caladinho para assim levar o cuidado para seu filhinho e sua filhinha. Benignidade, ver coisas boas em tudo. Você acha que uma mãe que ama, às vezes, num momento assim, aflita, de opressão, enfim, a gente sabe que é uma vida turbulenta, às vezes numa repreensão dura, muitas vezes injusta no seu trabalho, às vezes envolvida por fortes emoções, ela pede licença, entra no banheiro e chora. E fala para ela mesma, vai passar, seja forte porque tudo vai dar certo, vai passar. Ou seja, o que é benignidade? Ver coisas boas em tudo. Até nisso, até nesse momento, buscar ver coisas boas em tudo. Bondade, que é misericórdia, ou seja, deixar de si para viver para o outro. Você acha que ela não deixa de si? Sim. Fidelidade, ela é fiel ao seu filhinho, não é? Dando a vida assim como Jesus Cristo deu? Sim. Mansidão, que é domabilidade, né? Por exemplo, no âmbito da mãe, a gente sabe que ela sempre quer o melhor para o seu filhinho.
E muitas das vezes são nuances, cuidados que se tem que ter, que às vezes ela não conhece muito as realidades dos cuidados, tanto das razões biológicas, de saúde, como da alma, como lidar com seu filhinho. E muitas das vezes as atitudes dela, uma vez que ela buscou saber como cuidar melhor do seu filhinho, ela vê, olha, como eu estava fazendo errado, e aí eu vou mudar. Isso é domabilidade. Isso é você reconhecer o erro e, para um bom propósito, forçar a sua mudança. Sim, muitas mães mudam para ver o seu filhinho bem. Da mansidão, que é da amabilidade, domínio próprio. Como é que é? Como eu entrei no banheiro, ou seja, como falei anteriormente, a mãe que em um momento de muita pressão, muita turbulência no seu coração, na alma, uma vez ela foi repreendida ali no seu serviço e ela aflorou aquela emoção. Ela pediu licença, deixa, eu preciso ir no banheiro. E lá ela orou, ela falou para si mesma, vai passar, me ajuda, Deus. O que é isso? Domínio próprio, dominando as suas emoções, que poderiam ali estourar e ir a um revolto, e voltar em ira. Domínio próprio. Gente, só testifiquei aqui que as características do fruto do Espírito Santo estavam nessa pessoa. Muitas das vezes sem ela saber da razão da Sagrada Escritura, muitas vezes sem ela saber das razões de alguma religião, mas porque amou. Dando continuar, contra estas coisas não há lei, não há condenação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, com as suas paixões e os seus desejos. Crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e seus desejos. O quê? Crucificar, prender, aprisionaram a carne. Aprisionaram, ou seja, limitaram a carne, as suas razões e os seus desejos. Por quê? Porque amor. Porque o Espírito Santo está nele. E não tem vez para a carne quando o Espírito Santo move a pessoa, está envolvido com a pessoa. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, uma glória vã, uma glória sem razão. Ou seja, uma vivacidade sem ter uma razão em Deus, que é amor. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Você sabe que uma mãe que ama, ela nem está muito preocupada com as razões externas. Ela está muito mais preocupada em cuidar do seu filhinho do que qualquer outra coisa. Enfim, isso, que eu meditei, nos leva a ver que Deus, Ele quer muito mais que amemos, muito mais. A verdade de Deus está no amor, independente da razão da pessoa, em que momento de vida ela está, em que lugar ela está. A razão de Deus é amor. Eu vou terminar aqui fazendo uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos pelo Deus maravilhoso que és. Tu não és um Deus que seleciona, dá privilégio à sua presença a um ou a outro. Tu és um Deus de todos. Glórias a Ti, o Criador de todas as coisas, do universo inteiro, que revela a sua face
revela a sua presença em quem quer que queira Ele. Glórias a Ti, que assim, diferentemente do mundo, não nos limita o acesso a Ti, através de algumas características, como por exemplo dinheiro, como por exemplo aparência, como por exemplo características particulares. Glórias a Ti que se revela a todos aqueles que quiserem Te buscar. O que és Tu é amor. Então certamente se amarmos, acharemos a Ti. Que Deus bondoso és Tu, Senhor. Pai, vê, Senhor, que muitos e muitos, pelo fato de não terem uma vida privilegiosa, de estarem lá sozinhos, de estarem lá acorrados pelas dores da sua vida, se veem também limitados de Ti, Senhor. Porém, isso não é do Teu querer, não é da Tua vontade que aqueles que são desprivilegiados se vejam longe de Ti. O Teu querer é que todo aquele que ama, todo aquele que crê, todo aquele que segue os passos de Jesus, que amou, possam ver a Sua face. Pai, tem compaixão desses que se veem dignos de Ti, como por exemplo ovelhinhas machucadas, feridas pela crueldade desse mundo, que ali estão sozinhas nas suas dores, acuadas, aflitas no seu processo, no seu momento, no seu estado de vida. Tem compaixão desse, Senhor. Em testemunho, ó Deus, que Jesus viria buscar essas ovelhinhas. E sim, assim como Jesus se entregou a Ti em espírito, Ele viria em espírito, Espírito Santo. Assim, Pai, em testemunho a profecia de Joel, que no momento em que só visse deserto, só visse aridez de vida, o Espírito Santo seria derramado abundantemente sobre a face da terra. E sim, se reavivaria a Tua igreja. Em testemunho a isso, Pai, eu profetizo em nome de Jesus que Teu Santo Espírito venha revelar a estes que estão acuados, sozinhos, machucados, doloridos pelos seus processos de vida, que Seu Espírito Santo venha revelar a estes que esses são os Teus filhinhos também, e que esses sim merecem ver a Tua face, a Tua graça, a Tua glória. E revelar a eles que eles não estão sozinhos como eles pensam, que eles têm um Pai que os ama muito e que quer os ajudar em suas vidas, que quer sim aliviar essas dores. Como Jesus falou, vinde a mim todos vós que estão com os fardos pesados e eu vos aliviarei. Tirarei esse jugo pesado de condenações, de opressões, de dores da alma, dores físicas, e vos darei um jugo leve, que é, sim, a Tua presença, o Teu cuidado junto, caminhando junto, a certeza que Tu estás junto, a certeza que Tu cuidarás sim do amanhã e que irá tudo bem, tirando eles o medo, a ansiedade, a aflição do amanhã. O que será de mim, do meu filhinho?
que tu possas revelar a tua face de Pai a esses, dando a eles o abraço de Pai, o cuidado de Pai, o amor de Pai, que tu és presente e bom. Sim, Deus, venha cuidar dos teus filhinhos. Veja como estão aflitos, Senhor. Se for do teu querer, que se cumpra essa profecia de Joel 2 sobre a face da terra desses teus filhinhos. Pai, em testemunho, e como no Romanos, como eu mesmo exclamei, também o teor da palavra, que o Espírito Santo ore em nós quando não sabemos o que orar, e ore em gemidos inexprimíveis. Eu particularmente não sei quem está orando conosco, assistindo esse vídeo, então não sei o que orar, mas clamo a Deus que ore em mim por esses e irei que, em testemunho Romanos 8:26, clamar gemidos inexprimíveis, palavras que eu não sei o significado, simplesmente são aleatórios, mas com fé que o Espírito Santo está orando em mim por vocês. Clamo a Ti, ó Deus, em testemunho Romanos 8:26, sendo eu não saber o que orar, e movido por fé que Tu pode orar em mim por estes, assim clamarei em gemidos inexprimíveis, crendo que o Senhor orará em mim por eles. É o que eu clamo a Ti em nome de Jesus, que se proceda a Tua oração, Deus. Amém. Nyora matoi ke turi menor la kemai nosh monon banti nu krishnai tala nantura. Yena hamero la toi krishnoi na menyo la moro la toish. Kola matina omiginor la mena kalatash. Jiginor mena kanor la tash. Ni ai kero la penyo la te kinor manana. Ni ai nu nos manano kalera la to. Kishni noro munu kanda ni la kanda ya mai tinga noro manor. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus.